A constelação familiar, também conhecida como constelação familiar sistêmica, desenvolvida por Bert Hellinger, é uma prática terapêutica alternativa usada para resolver conflitos familiares e também organizacionais, que atravessam gerações e que podem trazer prejuízos para a vida de uma pessoa. Trata-se de um trabalho que busca a reconciliação com antepassados e membros da família atual. Entenda melhor como a terapia pode nos ajudar a partir de agora. Início de ano, muitas pessoas traçando novas metas, mudando de emprego, abrindo uma empresa, enfim, fazendo a roda girar, como a gente costuma dizer. Mas muitas vezes a gente não precisa só essa habilidade técnica para fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos também fazer a roda girar dentro de nós, no nosso espírito, consertar algumas coisas que estão lá, guardados no fundo do nosso coração e que sem a gente dar uma mexidinha naquilo, fazer esses ajustes, a nossa vida, infelizmente, ela não vai para frente. Ela permanece travada em alguns setores. Para falar justamente sobre este start que a gente precisa dar na nossa vida, nós convidamos o Luciano dos Santos. Ele é constelador, ele faz constelação familiar e também organizacional. Mas aí você me pergunta o que é uma constelação. Ainda não teve contato com uma? A gente vai te falar hoje sobre isso. Você vai entender e quem sabe aí dá a solução para os seus problemas, aquelas decisões que você se enrola para tomar. Bem-vindo, Luciano. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Sandra, de estar aqui e compartilharmos um pouco dessa experiência, dessa caminhada com as constelações familiares. E com certeza é algo, eu diria assim, transformador quando a gente pode estar disponível a olhar para as nossas histórias. Pois é, mas muitas vezes a gente tem medo, não se sente disponível para olhar para os nossos antepassados. E aí, de que forma a constelação vem para nos ajudar a ter esse olhar? Sim. Primeiramente, nós vamos olhar para a base. Certo. Né? E qual é a nossa base? É os nossos pais. E quando nós olhamos para as constelações, nós vamos sempre olhar para uma situação que a gente quer uma solução. O problema nós já temos. Sim. Então nós vamos buscar o olhar para a solução. O que pode trazer a solução para determinado problema ou para determinada situação. E muitas vezes esse estar disponível, primeiro porque eu diria assim que se criou muitas imagens e muitas falas sobre as constelações familiares. Eu diria assim até um sistema de crenças, né, que foi se colocando, né, em cima das constelações familiares, de que eu não vou fazer uma constelação porque eu não quero ver o que ela pode me mostrar, né, porque eu tenho medo do que ela pode me mostrar. Muitas pessoas chegam com essa situação, dizendo assim, eu tenho medo de fazer uma constelação. É verdade. Né? Mas a constelação familiar, primeiramente a gente vai compreender, né, que o campo sistêmico, o campo fenomenológico, o campo mórfico, que é o centro energético de um sistema familiar ou de um sistema organizacional, ele vai trazer aquilo que nós estamos prontos para olhar. Sim. Né? Muitas vezes cabe muito ao facilitador da constelação ter essa postura de que nós não precisamos, dentro das constelações familiares, trazer situações que talvez a gente sabe que não vai ajudar em nada aquela pessoa. Isso cabe à postura do facilitador. E eu sempre digo que a gente precisa, enquanto constelador, compreender a história de cada um. Quando eu olho para você, Sandra, eu vejo também os teus pais atrás de ti. Sim. E eu os honro pela oportunidade da vida que chegou por eles até você. E nesse sentido, muitas vezes aparecem situações dentro de um campo, dentro de uma constelação, que nós não precisamos querer saber o que significa. Mas nós podemos sim trazer aquilo para um pertencimento. E dar lugar. Pois a constelação não é
adivinhação, né, de que eu vou ter que querer saber algo, descobrir algo. Nós não precisamos. Quando a gente olha para a constelação, nós vamos olhar para a história, para aquilo que foi. E tem uma frase do Bert Hellinger que eu gosto muito, que diz o seguinte: quando eu estou olhando para o trem que já passou, eu deixo de estar no presente e olhar para o novo, que já está na plataforma. É verdade. E muitas vezes nós precisamos olhar para esse passado, para essa história, compreender como ela foi, concordar com a história e dar um passo adiante. Pois quando eu estou somente preso a uma dor do passado, eu não consigo olhar para a vida. Pois a vida, ela anda para frente. Só para frente anda a vida. E às vezes é esse olhar que a constelação vai permitir que você faça, você olhar para o passado, para aquela história, para aquilo que aconteceu dentro do teu sistema familiar e que muitas vezes foi guardado em segredo, que não foi falado porque causava dor, porque causava vergonha. Nós temos muitas histórias que aconteceram. Então nós vamos olhar para isso e vamos concordar com esta história. E olhar para o todo. E o que é possível fazer através de uma nova postura daqui em diante. Pois é, Luciano, mas às vezes a gente sabe que lá nos nossos antepassados, pai, mãe, avós, enfim, a nossa linha antecessora passou por muitas situações, teve muitas frustrações, só que por mais que a gente saiba, a gente não aceita e não enfrenta aquilo. Como é que a constelação familiar vem nos ajudar a se libertar de tudo isso e traçar o nosso futuro diferente? Primeiramente, eu diria que nós somos o sonho de todos eles. Pois eles sonharam um dia Sim. com esse momento. E dentro das constelações, muitas vezes a gente está sendo leal a histórias, né? Sendo fiéis, e nós somos fiéis por amor à nossa história. Principalmente as crianças. As crianças, elas têm um amor cego à sua história. A história do seu pai e de sua mãe. Ela se coloca no lugar, no meio, muitas vezes, do pai e da mãe, para tomar algo por eles. Antes, a criança, ela traz um movimento inconsciente de que antes eu do que você. Eu vou até as últimas consequências, por amor. E quando a gente, nas constelações, quando a gente consegue olhar para esses aspectos, né, trazer aquela história para um pertencimento, dar lugar a isso. Porque muitas vezes o que acontece dentro dos sistemas familiares? Por exemplo, há muito tempo atrás, há 40, 50 anos atrás, quando tinha um suicida na família, por exemplo, não era nem permitido que fosse levado esse corpo para um rito funeral na igreja. Para a família, naquele momento, era muito vergonhoso ter um suicida. E o que acontecia? Se excluía, se negava a história. E dentro desse movimento, quando se exclui alguém da geração descendente vai estar a olhar para trás, como uma forma de dizer, tem alguém faltando aqui. Pois o sistema familiar, ele é justo e ele é equilibrado. Ele não admite exclusões. Se exclui alguém, alguém vai estar olhando para essa história. Quando nós olhamos para isso e compreendemos que todos têm o direito a pertencer, damos lugar a eles. Então nós vamos trazendo de volta esses que estão excluídos. E automaticamente a gente sai de um padrão que a gente chama dentro do movimento sistêmico de boa consciência do clã, que muitas vezes eu repito um padrão por medo de não pertencer mais ao meu sistema. Então, por exemplo, repito o padrão de meu pai, repito o padrão de minha mãe, de meus avós. Aquela história que muitas vezes a gente escuta assim, o fulano faz igual o Beltrano. Né? Quantas vezes a gente já escutou essa história? De que ele é igual o avô, faz igual o avô. O que esse que está fazendo igual está querendo? Trazer para o pertencimento.
e dizer assim, ele pertence, ele tem direito a pertencer, assim como eu. Então a gente sai desse movimento da boa consciência do clã e eu digo, ok, eu respeito essa história, concordo como foi, mas agora eu faço a minha ser diferente. E eu posso fazer a minha ser diferente. Então nós saímos desse movimento de boa consciência e entramos no movimento que a gente chama de má consciência e boa culpa. É onde eu posso tomar isso para mim. Correto. Tudo isso para a gente chegar num outro estágio da nossa vida, que quando a gente começa a empreender, a gente começa a ter que se sustentar, pagar as nossas contas, traçar os nossos planos, ter os nossos próprios sonhos. Mas aí essas falhas do passado às vezes nos impedem de crescer na vida, de evoluir. O que a gente faz? Como é que a gente entende isso? O que o meu passado tem a ver se eu não sou capaz hoje dentro de uma empresa? O que acontece? Quando a gente vai olhar para uma empresa, para uma organização, primeiramente, toda empresa ela surgiu com um para quê. Sim. Né? Que é o sonho daquele fundador da empresa. E muitas vezes o que acontece nas organizações? Se perde o para quê. Para que esta empresa foi criada? Pois este foi um sonho lá atrás dos fundadores. Quando eles resolveram criar uma empresa, eles tiveram um sonho. E é o para quê. E para quem a empresa serve? A todos. Todas as empresas estão a serviço da vida. Todas as empresas. Sim. Todas as profissões estão a serviço da vida. Mas muitas vezes o que é que acontece? Dentro de um quadro organizacional, por exemplo, numa sociedade, quando se inicia uma sociedade, lá atrás, 2 fundadores, e lá no meio do percurso há um movimento que eles se separam. Ou alguém foi lesado, ou um sócio lesou o outro. Então termina aquela sociedade, se exclui aquele primeiro sócio, que ajudou a fundar a empresa, e aí se dá uma continuidade. Nas empresas, da mesma forma, existe ordem, pertencimento e equilíbrio. O dar e o receber. E o pertencimento é o que vem em primeiro nas organizações. Pois quando se exclui um fundador que auxiliou que essa empresa existisse, os que vêm depois dentro da empresa podem estar olhando para essa história da exclusão. E repetindo talvez o mesmo padrão desse que saiu da empresa. Muitas vezes acontece isso. Porque é por este fundador que a empresa existe também. Então nós vamos olhando para muitos aspectos e muitas dinâmicas dentro de uma organização que podem trazer um sentido de por que essa empresa não prospera. Por que muitas vezes é difícil lançar um novo produto. Por que esta empresa tem muita rotatividade de funcionário? Por que esta empresa sofre questões judiciais trabalhistas? Porque nós vamos ter que olhar para toda a história. E aí nós vamos buscar também a história dos nossos antepassados, daqueles que fazem parte também. Certo. Por exemplo, o dinheiro, ele traz um campo de memória. E a forma como esse dinheiro chegou na organização, ele também vai estar olhando. Para onde muitas vezes o dinheiro quer ir? Para onde a alma desta empresa quer que ela ande? Pois às vezes a alma quer ir para outro lugar. E a constelação, ela consegue, dentro das organizações, olhar para esses aspectos. E olhar, por exemplo, o que é que está em desequilíbrio dentro da organização para que haja tanta troca de funcionário. Ou porque haja tantos conflitos dentro dos setores. Sim. Porque às vezes tem organizações que é muito difícil manter uma equipe. E aí a gente vai olhar para a liderança dessa equipe.
Para onde essa liderança está olhando? E muitas vezes essa liderança é uma pessoa que não tem um vínculo nenhum com a história da empresa, mesmo assim afetando... Exatamente. Porque existe um sistema organizacional. Sim. E quando a gente entra para dentro de uma empresa, nós passamos a fazer parte deste sistema, desta empresa. Então, por exemplo, se eu chego em determinada empresa e me colocam num cargo de diretor da empresa, ou num cargo de gerência. Sim. E bem, eu chego nessa empresa e eu quero passar por cima de todos. Não dá. Não dá. Né? Eu quero dizer que tudo aquilo que foi feito até então estava errado. Sim. E nesse sentido eu deixo de honrar essa história dos que vieram antes dentro da organização. E acontece muito quando o pai deixa essa empresa para o filho. As sucessões. As sucessões, né? E isso é um grande problema. E às vezes ele também não está preparado e não era aquilo que ele queria para si. E por uma ocasião ele teve que assumir aquilo. Exatamente. Quando a gente fala de sucessão, é um grande desafio para as empresas. Quando o pai constrói a empresa, né, e aí ele chega lá pela sua faixa de idade que ele acha que ele quer deixar a empresa, ou por uma situação de saúde, ou por alguma outra situação. Sim. E se coloca um filho na sucessão. Pela ordem dos filhos, o que teria que ser a fazer a sucessão seria o primeiro filho. Certo. Né? Mas muito bem, esse primeiro filho ele tomou um outro caminho. E aí se coloca o segundo filho nesse lugar. E muitas vezes na sucessão, o que acontece? Se coloca essa pessoa na sucessão da empresa, esta pessoa chega na empresa como dona da empresa. E o que isso representa quando se coloca nesse lugar de dono da empresa? Eu estou tomando um lugar que não é meu, pois o dono da empresa é meu pai. Está aí a explicação para tantos negócios fracassados. Exatamente. É como se esse sucessor da empresa, ele precisa olhar para trás, reconhecer toda a história que este pai construiu, que é por ele que essa empresa existe hoje, e desta forma eu consigo tomar força dentro desse lugar de sucessão. Aqui na cidade mesmo a gente tem exemplos inúmeros de empresas que quando passou para os filhos tiveram muitas situações, algumas até fecharam. Justamente por não respeitar esta ordem da sucessão, por estes filhos acharem que tudo que os pais fizeram era errado e se colocar maior que o pai dentro da empresa. A mesma coisa nós, na nossa família, querer ser maior que meu pai, eu não posso. Eu sou pequeno. Sou muito pequeno diante do meu pai. E às vezes a organização ela sofre justamente por esse aspecto, nesse quadro de sucessão. Ou quando se coloca a pessoa neste lugar de sucessão e não dá a ela, por exemplo, as funções que este sucessor vai fazer. Ou o que ele vai precisar fazer para realmente ser o sucessor na empresa. É a mesma coisa quando eu digo assim, você vai ser contratada para ser a gerente, mas você chega na empresa e eu não te dou função. Isso é terrível, né? Você não vai pertencer. É como se você vai estar naquele lugar e vai sentir internamente, eu não pertenço a esse lugar. Não é para mim. Não é para mim. Isso vai causando uma angústia, um sofrimento muito grande também para a pessoa. Se torna muito pesado. É um fardo que não é dela. Exatamente. É verdade. Como a gente trabalha isso dentro de uma empresa para melhorar esse clima, essa energia toda e fazer as coisas darem certo? Através da constelação a gente consegue trazer um prognóstico de todo o olhar para a empresa, né? Por exemplo, eu vou trazer uma situação que está acontecendo dentro da empresa e nós vamos olhar para onde que isso está nos direcionando. Buscar
trazer as informações de todo este movimento e o que é que está trazendo esse desequilíbrio. Então, com a constelação familiar, nós podemos chegar nesse ponto e analisar sistemicamente, né? Pois a informação toda é o campo sistêmico que nos dá. Então, nós vamos olhar para isso e observar para onde que este movimento está nos direcionando. A constelação para uma organização, ela ajuda muito a trazer clareza para, por exemplo, a direção, para os fundadores, para onde esta empresa está caminhando. A mesma coisa é possível a gente trabalhar numa constelação familiar organizacional, por exemplo, quando a empresa ela precisa trazer 3 diretores, contratar 3 pessoas. Ela já sabe o perfil que ela quer e através da constelação a gente pode trabalhar isso também. Constelar este olhar e trazer, selecionou lá 3 pessoas. E vamos olhar para como essas pessoas vão se colocar dentro da organização, dentro desse sistema organizacional. Mas como eu vou fazer tudo isso se eu não conheço as atitudes dessa pessoa, apenas eu conheço o currículo dela? Currículo. É difícil, né? É difícil. Mas nós trabalhamos na constelação com o campo mórfico. E o que é para a gente entender? E o que isso representa? Energeticamente, você pode estar sentado aqui, hoje, nesse momento, e do outro lado do mundo, tu tem uma irmã, e que ela resolveu fazer uma constelação, porque vocês têm uma relação muito difícil. E lá do outro lado do mundo, ela constela. A relação dela com você, ok. Você, através de uma ressonância, vai sentir este movimento. E este é o movimento sistêmico, o campo mórfico. Isso vai ter mudanças em mim? Ela faz lá, eu sinto a mudança aqui? Sentir eu me transformo? Isso. Tu pode sentir. Já tive casos de pessoas que constelaram, há um tempo atrás, uma relação com o pai, e que fazia muito tempo que ela não falava com o pai, eles moravam na mesma cidade, eles não se encontravam. Numa noite ela constelou, no outro dia pela manhã ela saiu para a cidade e ela me mandou uma mensagem: Luciano, tu não vai acreditar. A primeira pessoa que encontrei na rua foi meu pai. Nossa! Porque o campo ele vai trabalhar. Nós falamos de um campo eletromagnético. E isso funciona através de um campo de ressonância, onde quando estamos conectados na mesma frequência, na mesma ressonância, nós vamos sentir este movimento. Tá, mas e quando há atrito entre essas pessoas, é possível também haver uma reconciliação? É possível. Que hoje o que a gente mais vê e percebe são esses atritos familiares, né? Que infelizmente tu não consegue se desenvolver porque aquilo está te machucando lá dentro. Exatamente. E qual que é o movimento da constelação? Uma nova postura. Quando eu compreendo o meu lugar. Eu não posso mudar você, mas eu posso mudar a mim. A forma como eu vejo você. E a constelação, ela permite esse olhar, essa nova postura. De você olhar para a situação e dizer, ok, eu posso chegar até aqui com você. Daqui para lá é tua. É a tua escolha. É a tua vida. É você quem vive ela. E eu não posso fazer nada. É possível zerar o passado, esquecer tudo aquilo que aconteceu, não só para nós, mas para os nossos antepassados e que a gente sabe da história e que de alguma forma isso mexeu com o nosso futuro? Eu diria que o passado, ele não existe. Existe uma história. Certo. E quando nós fazemos as pazes com a nossa história, nós podemos dar um passo adiante no futuro. Então eu diria que o movimento é a gente olhar para o passado como uma história que é diferente. Mas esse fazer as pazes, por exemplo, eu preciso
perdoar alguém da minha relação, do meu núcleo familiar, um amigo, alguém que me magoou? Eu diria concordar. Quando eu falo perdoar, é como se eu me coloco acima de você. E eu digo assim, eu sou muito bonzinho, eu posso te perdoar. Tá, mas como é que eu concordo? Ok. Quando eu olho para uma história que me machucou, sim, né, ou com um amigo, com uma situação, com um familiar, qual que é a postura que eu posso ter diante disso? Primeiro, olhar para isso e dizer, ok, isso é teu, não é meu. Esse é o ponto, às vezes, que é o mais difícil. A gente olhar para uma história e dizer, ok, isso é teu. Se a tua história foi difícil, ela é tua história. Eu não posso fazer nada. Eu concordo como foi e da forma que foi. Mentalmente a gente pode fazer isso. Quando tem uma situação que me incomoda muito, eu posso dizer assim, eu concordo com o teu destino. Traga a pessoa na tua frente, como feche teus olhos, inspira um pouquinho, te concentra contigo mesmo. E traga aquela pessoa que, por alguma razão, existe um nó aí nessa relação. E diga mentalmente a ela assim, eu concordo com o teu destino e com as tuas escolhas. Somente isso. Exatamente. E vai percebendo como que isso vai reagir internamente no teu corpo. Pois o movimento de uma constelação primeiro é sentir. Sim. Depois é que isso vai sair para o externo. Né? Eu estive recentemente num evento com a esposa do Bert Hellinger em São Paulo, em dezembro. Que show. Fazia, desde o início da pandemia, ela não tinha mais vindo ao Brasil. E ela trouxe assim este olhar muito deste sentir, da percepção, de você concordar com a história, aceitar isso como uma parte da tua história e que a gente não pode negar essa história. Ela existe. Sim, ela faz parte. Ela faz parte. Eu não posso, por exemplo, assim, negar a existência de meu pai e de minha mãe, pois isso está aqui no meu sangue. É 50% de cada um. Então, o que acontece? Quando eu consigo concordar com essa história desta forma como foi, e digo, eu concordo com isso, mas eu faço a minha história ser diferente, é que eu posso ir para a vida e posso tomar a vida na plenitude. A gente fala muito nas constelações de honrar pai e mãe, né? Sim. E qual que é o sentido deste honrar pai e mãe? Como que você vai trazer para uma pessoa o sentido de que ela precisa honrar o pai e a mãe se a relação foi muito difícil? Porque a gente tem muitas histórias de dor. Sim, sim. Né? Muitas histórias. Qual é o sentido de honrar pai e mãe? É honrar a vida que fluiu através deles. Quando eu honro esta vida, eu vivo a minha plenamente. É ser grato pela vida. E quando a gente é grato pela nossa vida, a vida também é grata com nós. É uma troca, né? É uma troca. Uma grande troca. Luciano, é muito profundo tudo isso. A gente precisa de horas e horas e horas para entender e para sintonizar o aprendizado. Mas aqui em Erechim eu sei que você faz um trabalho. Como é que funciona assim para quem nunca ouviu falar e de repente alguma coisa deu aquele start nela agora e quer se aprofundar nesse conhecimento? Como é que te procura? Como é que participa de treinamentos? Se faz uma constelação? Sim. Então, eu tenho um espaço aqui em Erechim, onde eu faço alguns trabalhos de grupo, né? Onde geralmente as pessoas que querem constelar com um grupo, com representantes, né? Onde estes representantes, que eu chamo de apoio, estarão representando a situação que você quer constelar.
Sim. Né? Então é uma possibilidade de conhecer, através de ser apoio de constelação. E aí já digo que o tema que a pessoa vai constelar, eu faço sempre velado, eu não abro o tema para os apoios. Eles não sabem o que estão representando, eles não sabem qual é a situação. Eles podem imaginar que eu estou representando o pai da Sandra, mas eles não vão ter certeza disso e saber o que realmente nós estamos trabalhando, por uma questão de respeito com a história da pessoa que está constelando. Então, geralmente eu faço alguns grupos, né, e é onde você pode ir conhecer como apoio. Né? A outra possibilidade que também trabalha as constelações é com bonecos. E aí ela é individual e a gente utiliza os bonequinhos para fazer a representação da situação que está sendo constelada. E dessa forma a gente vai conhecendo um pouco. Né? Eu digo sempre assim, quando a gente vai participar de um grupo de constelação como apoio, primeira coisa, o grupo ele se forma muito antes, numa outra esfera energética. Por quê? Porque quando a gente define um dia para constelar, geralmente os temas vão ser muito parecidos naquele dia. E as pessoas que estarão como apoio, elas também estarão conectadas com aquilo, por alguma razão. Eu sou escolhida muito antes de estar lá, para ser um apoio. Eu sempre digo, não é o acaso, que nós vamos ser apoio de uma constelação. Algo ali eu vou precisar olhar também. E quando eu sou apoio, e eu estou lá sentado, né, olhando a constelação ou participando da constelação, e eu estou totalmente conectado com aquele movimento, olhando para aquilo, eu posso trazer muitas informações minhas também. Muitas curas para mim podem chegar. Eu já tive situações de estar constelando alguém e de repente olhar para aquela história e dizer assim, essa história é a minha. É igual à minha história. Porque eu também estava me curando naquele momento. Né? E a gente só vai conseguir, enquanto facilitador de constelação, auxiliar o outro quando aquela história já está curada internamente em mim. Se eu tenho, por exemplo, uma relação muito difícil com minha mãe e com meu pai, como que eu vou poder auxiliar alguém a curar a sua relação com seu pai e com a sua mãe? Isso só vai acontecer quando essa relação estiver curada em mim. Senão vai vir muitas constelações para trabalhar pai e mãe, até que você compreenda, você, facilitador, que você precisa olhar para a tua história. E isso também se reflete nos casamentos, né? Exatamente. Exatamente. Porque quando a gente sai desse olhar para os casamentos, é fantástico. Porque a relação de casal, ela tem que ser vista como um bailado. E a ordem que a gente mais utiliza nas relações de casais para olhar para uma relação é o equilíbrio, o dar e o receber. Então que muitas vezes esse casal ele se conecta, né, e eles trazem histórias muito parecidas do seu sistema familiar para curar juntos também. E muitas vezes a mulher está buscando um pai e o homem está buscando uma mãe. Nossa. E aí quando se busca um pai e uma mãe na relação, não se pode ter relação de casal. Justifica o porquê alguns casamentos não dão certo. Exatamente. Pois às vezes na relação um está olhando para a vida e o outro está olhando para uma outra parte. E esse que está olhando para a vida, ele pode dizer, olha, eu estou olhando para cá. Se você quiser, você pode olhar junto comigo. Então a relação de casal é algo muito profundo para se trabalhar. Precisamos de muito ainda para evoluir. Sim. Essa é a palavra certa. Nós estamos no caminho, né? Eu digo assim, é um passinho de bebê todos os dias. Pois estamos em constante mudança todos os dias. Nós precisamos todos os dias olhar para alguns aspectos nossos. Olhar para aquelas sombras, eu diria, que fazem parte da nossa história.
Então, a todos os dias nós temos um passo a dar, um caminho para fazer, uma evolução, um entendimento da nossa história, da nossa vida. E muitas vezes a gente vai compreendendo muitas outras coisas que vão acontecendo conosco. É um desafio estar aqui, mas é um desafio muito bom, pois a gente tem a oportunidade de evoluir. É verdade. Né? Eu gosto muito de usar um termo, e é o termo que eu me conecto muito com as pessoas que seguem a página do IROM, que é evolucionários. Pois nós somos evolucionários. Então é o sentido de que a evolução, ela acontece ombro a ombro, lado a lado. Nós andamos juntos nesse caminho evolutivo. E quando eu estou disponível a te auxiliar na tua caminhada, e você está disponível a andar junto comigo, a gente vai evoluindo. E aí então o movimento todo vai acontecendo. Imagine você uma gotinha de água que cai numa poça d'água maior, né? O que ela vai fazer? Ela vai abrir ondas, né? E vai chegar muitas vezes até as bordas. Esta gotinha, ela vai abrir ondas, e essas ondas elas vão fazer ressonância, e isso vai mudando o entorno. E que muitas vezes a gente quer que a mudança aconteça em todos e menos em nós. A gente acha que não precisa mudar. Exatamente. Só os outros. Então o sentido é a gente começar a olhar para nós como prioridade. Tu é a prioridade. Isso serve para tudo na nossa vida. Não é nós sermos egoístas, mas se eu não for prioridade para mim, como eu vou poder auxiliar o outro? Se eu não estiver bem emocionalmente ou espiritualmente, como que eu vou poder ajudar alguém que chega em busca de um auxílio comigo? A gente precisa ter esse equilíbrio, saber que tem momentos, claro, que nós somos humanos, somos totalmente imperfeitos. Ninguém aqui, eu digo, é o alecrim dourado, né? Então a gente tem esse movimento e a gente precisa estar em constante aprendizado, em constante evolução. E muitas vezes também saber e reconhecer que nós somos pequenos diante de tudo isso. Eu não sou o conhecedor de tudo. De alguma forma, você que está nos acompanhando, está aí assistindo essa entrevista porque era para você assistir. E eu tenho certeza que de alguma forma ela também tocou em algum ponto que te dói aí. E aí está a oportunidade de se curar, né, Luciano? Buscar um auxílio. Buscar um auxílio, porque sozinho a gente não vai em lugar nenhum. Não. E todos os dias a gente aprende algo novo e melhora algo na nossa vida e que nos faz bem. Com Esse certeza. é a nossa missão aqui nesse plano, neste momento. Exatamente. Todos viemos com um propósito, Sandra. E tu estás aqui com o teu propósito, que é poder também auxiliar as pessoas a despertar. Verdade. Pois todas as entrevistas que tu traz, elas trazem um sentido para a vida das pessoas. Em algum momento na vida dessas pessoas, elas vão ser tocadas. E esse também é o teu propósito. Também estar a serviço da vida, podendo mostrar um caminho. Podendo dizer, olha, existe uma possibilidade. Existe um outro caminho, né? É quando a gente chega no fundo do poço, só há um lugar para fazer. É sair de lá. Sim. E muitas vezes é esse movimento que tu faz aqui. Com as tuas entrevistas que tu traz, com o conhecimento que tu busca agregar. É isso que vai auxiliar aquela pessoa. Talvez é uma palavra que ela precisa ouvir naquele dia. É verdade. E muitas vezes a gente precisa ser escutado. Isso transforma, quando a gente permite escutar o outro. E principalmente quando a gente se coloca em empatia com a história do outro. Luciano, eu quero te agradecer por estar aqui e por algum motivo tu está aqui, tenho certeza disso, porque eu acredito muito na força de Deus, na força do universo. Existe muito mais conexões nesse mundo do que desconexões. A gente está para se conectar e se construir, se ajudar. E eu tenho certeza que se uma pessoa foi impactada pelo que tu disse, por essa entrevista, eu já me sinto feliz, eu já me sinto realizada. Te desejo sucesso. Gratidão.
E espero que tu volte aqui, porque esse tema é tão bonito e a gente tem muito o que falar e ajudar pessoas que precisam ouvir uma palavra em qualquer momento da vida. Gratidão imensa pela oportunidade de estar trazendo esse conhecimento. Como disse, eu sou tão pequeno ainda, diante de toda essa imensidão, mas o processo é esse mesmo, a gente poder estar auxiliando quem chega, com uma palavra, com um olhar, com um sorriso. Então, imensa gratidão pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado.